Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar com o pastor André Francisco e o tema de hoje é milagres advindos do erro. Será que isso pode acontecer? Participa aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 999972005 e hoje tem uma participação muito especial, é o pastor Francisco Vasco. Temos dois Franciscos aqui na mesa que vão abençoar muito a sua vida. Olá, pastores. Olá, pastor André Francisco. Olá, Raquel. Olá a todos os ouvintes da Vinha FM. Que bom estarmos juntos aqui no Graça para Prosperar. E hoje, como a Raquel disse, de maneira muito especial, eu tenho a honra de receber meu querido amigo, pastor Francisco Vasco, que é pastor na videira da Praça da Bíblia, é supervisor da Vinha, é um homem de Deus de uma experiência robusta em Deus e na palavra. E hoje ele vai nos abençoar com a sua participação aqui no Graça para Prosperar. Mas antes, eu quero te dar duas dicas. A primeira dica é, se você ainda não segue o pastor Francisco nas redes sociais, você vai fazer isso agora. Você não vai fazer depois do programa, vai fazer agora. Francisco Vasco 1 no Instagram. Esse é o endereço das redes sociais do pastor Francisco Vasco. Francisco Vasco 1, esse é o Instagram do pastor Francisco. E também, se você ainda não nos segue nas redes sociais, @PR André Francisco. E eu passo agora a palavra para o pastor Francisco Vasco. Seja bem-vindo, pastor Francisco. Tenho certeza que você será um instrumento muito vivo e poderoso da parte de Deus nessa manhã, no nome de Jesus. Olá, queridos ouvintes, que o Senhor abençoe o seu dia, a sua semana. Para mim é motivo de alegria estar aqui nesse momento, nesse programa tão rico. Esse programa, não sei se você sabe, é um dos líderes de audiência da nossa rádio Vinha FM. Bom dia, Raquel, bom dia ao pastor André Francisco, que esse realmente é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nesse dia porque tudo que Deus faz é bom. Uma outra dica que eu quero dar para você, todas as vezes que você estiver acompanhando esse programa e se você tiver como fazer isso, você deve pegar ali uma caneta e talvez ali o seu caderno de anotações, porque eu tenho percebido a importância de fazermos isso. Muitos irmãos, eles gostam de algo, ouvem algo, pastor André, e dizem assim: nossa, fui tão abençoado. E aí às vezes nós fazemos perguntas, o que você anotou, porque que quando você anota, você depois vai fazer uso, dessa ferramenta, desse princípio que Deus falou com você. Então eu queria incentivar você a partir de hoje, quando você estiver acompanhando esse programa, você parar, pegar o seu caderno ali, ou então talvez até o bloco de notas do seu celular, porque esse programa, ele não somente desperta fé em você, libera uma palavra de esperança, de fé, de ousadia, mas também te dá boas ferramentas, para que você possa usar na sua vida e no seu dia a dia. Aleluia. Glória a Deus, pastor Francisco Vasco, com uma dica inicial aí tremenda para abençoar a sua vida. Gente, hoje nós vamos falar no Graça para Prosperar sobre milagres que vêm do erro. E a minha pergunta para você, e você pode participar conosco pelo 999972005, isso mesmo, 999972005, milagres que vêm do erro. A minha pergunta para você hoje é: você acredita que Deus, ele pode promover um milagre mesmo quando você comete algum erro? Responde para nós aqui, 999972005. Responda também pelo Instagram, nós estamos ao vivo também no Instagram, no @PR André Francisco, @PR André Francisco. Nós estamos ao vivo nesse momento no Instagram. Pastor Francisco, fala para mim aí, como que funciona esse paradoxo aí? Milagres podem vir do erro? Como que é? Aleluia, realmente é uma boa pergunta. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, que sim, você pode experimentar milagre após o erro. Infelizmente, nós vivemos uma geração muito presa à culpa, e nessa área financeira, principalmente. E por que a culpa é algo assim que você tem que tomar cuidado? Porque a culpa, ela bloqueia o favor de Deus na sua vida.
A culpa, ela bloqueia o agir de Deus. Quando você está debaixo de culpa, você não é útil para Deus. Eu quero aproveitar esse momento aqui, esse programa de grande audiência, pastor André. Eu estou escrevendo um livreto digital, estou na última semana agora. Que bênção. E em um dos capítulos eu vou falar sobre a culpa, porque o Espírito de Deus falou comigo. Um tempo desse atrás eu travei uma luta muito grande nessa área, e o Senhor falou isso comigo: quando você está debaixo de culpa, você não experimenta milagre. Não experimenta. Então, muitas pessoas não acreditam que elas podem experimentar ser surpreendidas por Deus. No final desse programa nós vamos orar por você, para que você seja surpreendido por Deus ainda nesses próximos meses, ainda nesse ano. Mas por que alguns não esperam ser surpreendidos por Deus? Eles falam o seguinte: pastor, eu tive muitos erros. Eu errei, a falha foi minha. E aí, no seu subconsciente, fica aquele sentimento assim: como que você vai pedir por uma coisa sabendo que você que errou, ou alguém da sua família que errou? Como que você vai experimentar um milagre sendo que você errou? Tem como se orar por isso? É verdade. Então, às vezes, você está ouvindo isso aí. Compartilha conosco. Às vezes você precisa de oração hoje para quebrar esse bloqueio. Essa mentira está falando assim para você: você foi um péssimo administrador, você errou, você está sofrendo culpa, você está sofrendo, na verdade, aquilo que você plantou é o que você está colhendo agora. Tudo isso pode ser verdade, mas a pergunta que o pastor André Francisco fez não foi essa. A pergunta é: você acredita que mesmo após o erro você pode experimentar milagres? Pastor Francisco, você está falando isso e eu estou recordando que um dos capítulos do meu livro, Como Vencer as Dívidas, eu trato a respeito da culpa. Por quê? Porque eu até brinco lá no livro, né? Eu digo assim: você pode até ser um endividado, mas você não precisa de ser um endividado condenado. Olha só. Por quê? Porque a condenação, a culpa, ela rouba, ela drena a energia que você precisa, né, a concentração que você precisa para vencer o principal, que é as dívidas. Então, uma pessoa que se sente desqualificada, reprovada porque está endividada, ela não vai conseguir encontrar uma solução para sair desse embaraço. Então, isso que você está dizendo é uma chave extraordinária, tão grande. Gente, anote isso. É verdade. Você precisa de vencer a culpa, você precisa de vencer a condenação, você precisa de ter o seu coração liberado de todo o sentimento de desqualificação, para que você possa dar o próximo passo para o seu milagre. E é verdade. Eu quero usar um exemplo aqui hoje, porque respondendo essa pergunta que o pastor André Francisco fez, eu quero usar o exemplo de uma mulher, de uma viúva. Esse exemplo está registrado em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Você pode acompanhar comigo aí? Abra sua Bíblia, eu faço questão. Você que tem, você pode, eu sei que tem gente nos ouvindo agora através da rádio, está dentro do seu carro, mas o Senhor vai te edificar. Você não pode parar o carro para abrir o texto, mas eu vou ler com você. A palavra de Deus diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Que primeira coisa, ele era homem de Deus, ele temia o Senhor, mas ele não era um bom administrador. Por que ele não era um bom administrador? Porque ele deixou dívida para sua esposa e para os seus filhos. É muito ruim isso. Tem muitas pessoas que temem o Senhor, mas não são bons administradores. Fazem contas além daquilo que ele tem condições. Então, queridos, uma coisa às vezes não está ligada com a outra. O fato de você ser uma pessoa que teme o Senhor não significa que você não precise aprender sobre isso. Mas hoje nós não queremos tocar nesse assunto, queremos falar sobre o milagre. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Essa é a pergunta da nova aliança. Quando Deus encontra com aquele cego, o Senhor pergunta assim para ele, Marcos capítulo 10, versículo 51, o Senhor pergunta assim para ele: que tu queres que eu te faça? A pergunta da velha aliança era o Senhor perguntando para o homem, né? Onde estás, Adão? A pergunta da nova aliança hoje é: o que tu queres que eu te faça? O que hei de fazer? O que você quer? Eliseu aqui, ele simboliza, ele está mostrando aqui uma figura do Senhor. E o Senhor está nos perguntando: o que hei de fazer?
dize-me, o que é que tem em casa? É interessante isso. Eliseu perguntou para a mulher, o que você tem em casa? Depois nós vamos voltar aqui nesses princípios. E aí ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega mais aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha, nenhuma. E naquele momento o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e teus filhos, tu e teus filhos, vivei do resto. Aleluia. Isso é poderoso. Então aqui você vê uma mulher que experimentou um milagre, mesmo depois de um erro do seu marido. Um erro também que ela estava participando de certa forma. Não quero condenar nem culpar essa mulher aqui não, mas ela era casada e o seu marido temia o Senhor. É o caso de muitos irmãos, talvez de alguns irmãos que estão conosco. Teme o Senhor, mas por algum motivo não tem um controle financeiro, por algum motivo não tem uma administração financeira, não tem uma sabedoria. E isso acarretou em dívida. Por causa da dívida, passado um tempo, ele morreu. E você sabe, no passado era o seguinte, se você não tinha condições de pagar uma dívida, você então levava os seus filhos para serem escravos daquele senhor. E o senhor então dominava sobre os filhos daquela mulher durante ali 6, 7 anos. Aquela mulher estava desesperada. Por quê? Porque além de perder o marido, ela agora se encontrava numa situação onde ela ia perder também os filhos. Uau, que coisa. Talvez você está vivendo hoje uma situação assim, não como essa, mas desespero, onde você está perdendo coisas. E aí você fala assim, mas será que eu posso experimentar favor de Deus? Será que eu posso experimentar graça de Deus? Será que eu posso experimentar? Ou talvez alguns estão dizendo, pastor, mas o erro não foi meu, o erro foi do meu marido. Tudo bem, se o erro não foi seu, foi do seu marido, do seu cônjuge ou da sua esposa, mesmo que o outro tenha errado, isso não impede Deus de fazer um milagre na sua vida. Isso não impede Deus de operar um milagre na sua vida. Mas glória a primeira coisa, eu posso continuar falando aqui? Claro. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que aquela mulher então chega diante do homem, é chegada os credores para levar os meus filhos, então ela chega diante do homem de Deus e interessante que o homem de Deus perguntou, o que hei de fazer? O que eu vou fazer por você? O Senhor está nesse dia dizendo, o que eu vou fazer para você? Você sabe, essa é uma pergunta graciosa, pastor André. Por isso que o programa é Graça para Prosperar. O que eu hei de fazer diante dessa situação? Sabe, quando o Senhor pergunta algo para nós, isso aqui é outra chave espiritual. Quando o Senhor faz perguntas para nós, é porque Ele opera em nós o querer e o realizar. Justo. Ele opera em nós o querer e o realizar. Por isso que nós começamos falando, você tem que ser livre da culpa. Porque quando você está livre da culpa, você concentra só no erro, só no problema. O profeta não perguntou, poxa, mas seu marido temia o Senhor, mas o que ele fez para ter uma vida tão bagunçada desse jeito? Seu marido é irresponsável. Seu marido não leu o livro do pastor André Francisco, não? O seu marido não seguia o pastor André Francisco, não ouvia a rádio Vinha FM no Graça para Prosperar, não? A pergunta não concentra no erro. Enquanto você fica concentrado no erro, você não tem fé para avançar. É verdade. Tira os olhos. Eu sei, você errou, comprou o que não devia, agora talvez está atolado em dívida, ou talvez foi seu marido, desequilibrado, passou o cartão e agora está aí o credor, chegando mensagem, chegando... E o Senhor está... A pergunta, o que hei de fazer, é porque Ele está tirando você do erro e está colocando o seu foco agora na solução e não no problema. Glória a Deus. Enquanto ficarmos focados no problema, isso vai minar a nossa fé. Isso mina a nossa autoridade. Isso mina a fé. O que eu hei de fazer? Aí,
ele faz uma segunda pergunta, pastor André. Primeiro, o que eu hei de fazer? E segundo, dize-me, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua casa? Sabe, o milagre acontece na nossa vida a partir daquilo que nós temos e não daquilo que nós não temos. Muitas pessoas dizem assim, pastor, eu preciso de algo eu preciso de mais coisas. Não, primeiro Deus quer multiplicar o que você tem. O que hei de fazer? Primeira pergunta. Segunda pergunta, dize-me, o que é que tem em casa? Mas eu vou responder essa pergunta depois do intervalo. Amém. Amém? Glória a Deus. Fica conosco que nós vamos responder mais 4 perguntas aqui. O programa está só começando. Pastor André também tem umas chaves espirituais poderosas para compartilhar com você agora, nesse tempo. Glória a Deus. Nós estamos indo para um rápido intervalo. Pastor Francisco, tem 2 pessoas aqui, tem 2 Larissas aqui no Instagram, conectadíssimas. Que é isso? Larissa Eugênia e o Resgate da Humanidade. Um grande abraço. Tá aqui no @PR André Francisco, nós estamos ao vivo no Instagram. Se você ainda não segue o Pastor Francisco, Francisco Vasco 1, esse é o Instagram do Pastor Francisco. No final, o Pastor Francisco vai falar algumas novidades aqui que ele está fazendo lá no canal dele no Instagram. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. Participa conosco aqui, 99997-2005. Esse é o telefone da Vinha FM, no nome de Jesus. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar com o pastor André Francisco e com a participação especial do pastor Francisco Vasco. E o tema de hoje é milagres advindos do erro. E a nossa pergunta, você acredita que milagres podem vir depois do erro? Responde aqui pra gente no nosso WhatsApp 999972005. Pastor, a gente já tem algumas participações aqui. O Hamilton Vidal tá dando um alô aqui pra nós, a Soninha dando um bom dia, a Patrícia já tá pedindo para que orem por ela. A Doralice também, ela pede oração para ela se livrar da culpa. Ela se sente muito culpada pelos erros do passado. O Henrique lá da Videira de Trindade está mandando um abração para o senhor, pastor Francisco Vasco, diz que ama muito a sua vida. Amém. O Paulo Sérgio está dizendo que acredita sim. O nosso Deus é o Deus de coisas impossíveis, tudo é possível ao que crê. Aleluia. E o Leandro lá da Videira de Guanabara está dizendo, creio sim, e é nisso que consiste a graça de Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho uma participação de uma ouvinte, ela pediu para não se identificar, ela falou, pastor, graça e paz, ela nem entrou no campo financeiro, ela está falando no campo emocional aqui, eu estou no 2º casamento, eu carrego uma culpa muito grande por não ter lutado mais, aguentado mais, por não ter dado suporte aos meus filhos, e hoje no casamento que eu tenho passado por muitas dificuldades financeiras, entrou no campo financeiro e ela fala, eu acho que a culpa é minha, porque eu falhei. Ok, eu quero falar algo para essa pessoa, pastor Francisco, porque todo mundo que está endividado, ele tem esse senso de culpa. Só que o que a gente não pode esquecer é que Deus, ele é especialista em quitar dívidas. Aleluia. Por quê? Porque todo homem, ele já nasce com escrito de dívida. Não foi assim? Então, nós nascemos Isso já... é poderoso. Uma dívida. Você Forte. nasceu com uma dívida impagável, inclusive. Uma dívida que trabalho nenhum poderia pagar, dinheiro nenhum nesse planeta poderia pagar. Só o sangue do Cordeiro foi capaz de quitar essa dívida, de solucionar essa demanda. E solucionada essa demanda, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Olha só, por meio do sangue do Cordeiro. Então Jesus, ele morreu na cruz. Se Jesus, ele pagou uma dívida que era impagável, que homem nenhum poderia pagar, você acha que ele não pode pagar essa demanda que você tem com o SPC, com o Serasa, essa dívida de cartão de crédito, essa luta que você esteja passando? Ele pode fazer isso e ele vai fazer isso porque o Senhor é bom. E eu quero registrar também, pastor Francisco, a participação aqui de muita gente. Pastor Márcio Alves, lá dos Estados Unidos, um grande abraço para você, pastor Márcio. Também o Souza aí, que estava perguntando a referência bíblica que nós usamos no primeiro bloco, que é 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Também o pastor Rodolfo Coelho, lá de Teresina, Piauí, supervisor, pastor Rodolfo Coelho. Também o André, ele estava respondendo aqui, ele estava dizendo assim, pastor, até hoje eu não tinha visto alguém tocar
esse assunto na ótica da graça. E por que ele diz isso? Porque realmente é muito difícil pessoas usarem esse tema de dívida sem dar uma condenadinha. Né? Sem colocar ali um certo peso na consciência da pessoa. Algumas pessoas até falam assim: pastor, mas não é importante que a pessoa ela tenha um pouco de culpa, de condenação, pelo menos um pouquinho? Eu falo, culpa e condenação em nenhum tanto é bom. Ela não vai te ajudar em nenhuma circunstância. Então é importante que você vença a culpa e a condenação e receba o milagre de Deus. Pastor Francisco Vasco. Então, nós vamos continuar falando aqui, na medida que nós vamos compartilhando, eu creio que Deus vai respondendo também as suas perguntas, mas se porventura nós não conseguimos responder a todas as perguntas, mande-nos a mensagem pelo Instagram, mande no Instagram do Pastor André, pode mandar também no meu Instagram. Eu faço questão de parar um tempo, né? Nós temos tido esse encargo de ajudar os nossos irmãos também nesse tempo para responder as perguntas. Então mande-nos que nós vamos te responder. Então, o Pastor André falou muito bem, eu recebo isso, vou meditar. Todo homem nasceu com essa dívida, certo? E enquanto você fica com a consciência de dívida, com a consciência de erro, isso te prejudica, sabe? Isso impede você de avançar. Ah, pastor, mas tudo bem, então a vida agora é essa, sair fazendo dívida e depois Deus vai lá e me paga. Não estamos falando disso, ok? É claro que não. Quem nos conhece, quem ouve a nossa mensagem com ouvidos benignos, sabe que nós, na verdade, prezamos por um bom nome, nós ensinamos, na verdade, temos um curso para ensinar sobre administração financeira, para que você realmente seja contente com o que você tem. Todavia, não resolve agora ficarmos culpando e condenando as pessoas que têm enfrentado isso. Você vê a abordagem aqui do profeta, ele chega para aquela mulher, nós vamos continuar lendo aqui e mostrando o princípio aqui desse programa de hoje, 2 Reis capítulo 4, ele chega e pergunta para ela, primeira pergunta, nós fizemos no primeiro bloco, que te hei de fazer? Ele não leva aquela mulher a ficar com consciência de erro, ele não pergunta, mas por que seu marido fez isso? Qual que é o tamanho da dívida? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque se ele leva ela para o passado, para a condenação, ela fica presa. Toda pessoa que fica presa na culpa, ele sempre desenvolve essa consciência. Não importa o que acontecer, ele vai falar, isso é culpa minha, é culpa minha. Querido, vou só te falar uma coisa, a vida é curta demais para você passar por ela, para você viver ela se culpando, se martirizando. Pastor, tem uma participação aqui que eu queria compartilhar. A Sandra, ela tá dizendo assim: eu tenho 37 anos e parece que a minha vida inteira foi um erro. Eu sinto culpa por tudo. Então, esse é o problema. Eu quero te ajudar. Apesar que não dá pra gente ficar respondendo todas as perguntas aqui, eu quero te ajudar. Nós vamos precisar de um tempo maior. Mas você precisa ser livre disso. Amém. O meu livro, o meu próximo livro vai te ajudar bastante. Eu vou voltar aqui e nós vamos tentar responder até o final. E aí, o que hei de fazer? Aí ele faz a segunda pergunta: diz-me, o que é que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? O que você tem? Ela respondeu: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Toda pessoa que vive com demandas, toda pessoa que vive com sentimento de culpa, ele sempre despreza aquilo que ele tem. E mal ele sabe que o que ele tem é o que Deus vai operar o milagre. Você sabe, Deus vai operar o milagre com aquilo que você tem. Talvez você tenha algo aí dentro da sua casa, talvez você tenha habilidade para fazer algo, talvez você tenha habilidade com as mãos, habilidade para fazer algo na sua casa. Deus vai usar isso para operar o milagre na sua vida. Mas muitas pessoas desprezam. Eu não tenho nada. Essa foi a resposta dela. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então, disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Esse aqui é um princípio de humildade. Só pede quem é humilde. Quem é humilde, pede. O Senhor está dizendo o seguinte: você tem que ser humilde. Seu marido errou, talvez vocês erraram, seja humilde. Seja humilde para pedir. Seja humilde para bater na porta do seu vizinho e falar: você me empresta as vasilhas? Vazia. Por que vazia? Porque é o seguinte, tem alguns
que é cheio de argumentos. Enquanto você, querido ouvinte, que às vezes está sentindo culpa, se esvazie dessa culpa hoje. Se esvazie de todo tipo de culpa. Eu errei mesmo, eu não deveria ter lutado pelo meu casamento, não lutei, não deveria ter feito essa conta, mas eu fiz. Senhor, eu estou aqui. Que esse dia de hoje seja um dia onde você se derrama diante do Senhor, seja de manhã, à noite, quando você for ouvir esse programa, à tarde, chora diante de Deus. Amém. Se derrame diante dele e fala tudo, porque quando você se esvaziar, Deus vai te encher. Deus só pode encher aquilo que está vazio. Deus só pode encher. Deus, o profeta aqui está dizendo para ela, vai lá e pede, seja humilde para pedir. Quantas pessoas estão, às vezes, sofrendo, estão passando aquele tipo de coisa, mas não são humildes, pastor André. O fato de estar sofrendo não significa que é humilde, não. É verdade. Às vezes está sofrendo porque não é humilde. Não é humilde para pedir. O que significa ser vazio também? Vazio de conhecimento. Pastor, o senhor pode me ensinar? Nós, pastores, às vezes subimos no púlpito para falar sobre o curso da Escola da Família, criação de filho e finanças. Poucos irmãos participam de os cursos às vezes. Teve um dia que eu falei, você sabe qual que é o problema? É porque todo mundo acha que sabe essas 3 coisas. Eu sei criar meus filhos, eu sei cuidar do meu casamento e eu sei cuidar da minha vida financeira. E às vezes essas 3 áreas você está tendo problema. Você sabe qual que é a área que você tem mais problema? É que você é menos humilde. Isso mesmo. Quanto mais humilde você for, mais próximo você é. Mais favor você recebe. Mais favor você recebe. Uau, o Senhor falou para ela, vai lá, pede. Aquela mulher não pedia. Interessante, pastor Francisco, que Deus, ele não se importa. Não é que Deus não se importa, mas presta atenção. O seu sofrimento não comove a Deus. Então tem muita gente que acha que pelo fato dele estar sofrendo, o sofrimento dele já é a moeda que vai fazer o braço de Deus mover na vida dele. Não é. É verdade. Então, às vezes você está sofrendo e você não entende. Meu Deus, eu estou sofrendo tanto, ninguém vai fazer alguma coisa? Não. A única coisa que move a mão de Deus em seu favor é quando você, em humildade, pede. Quando você, em humildade, clama. Né? A humildade é a chave para você experimentar de graça abundante, não é isso, pastor Francisco? Exatamente, a humildade. Por quê? Porque a graça, a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sabe o que é interessante? Uma das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 é: bem-aventurados são os humildes. Quem que é humilde? É aquele que pede. O Senhor estava mostrando para aquela mulher, através do profeta Eliseu: tira esse pensamento, essa consciência de culpa, seja humilde, vai lá, pede para as pessoas, bate na porta delas. Eu quero as vasilhas emprestadas, a minha não é suficiente. Às vezes o seu conhecimento não é suficiente para sair dessa. Você vai precisar da ajuda de um irmão da igreja, vai precisar ser humilde para pedir um livro para ler, fazer um curso. Quando você vem, submete a um curso, quando você assiste uma live, está demonstrando humildade? Sim. Você está parando para reconhecer: eu não sei, vou pedir para quem tem, vou pedir. E através desse princípio da humildade, Deus pode fazer na sua vida. O que o pastor André falou foi poderoso. Talvez você não pegou, vou ampliar isso para você. O sofrimento não é o que comove a Deus. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, mas não são humildes, não pede, não submete, não vem a um lugar, não participa de uma célula, não participa de um grupo, sabe? Então, por isso, isso está às vezes travando, está impedindo você. Seja humilde hoje para reconhecer que você não tem. Seja humilde para aceitar também o perdão de Deus. Seja humilde. Aquela mulher demonstrou também humildade quando ela não questionou o método. Tem pessoas que ficam questionando o tempo todo. Ele faz o seguinte: ele chegou e falou, vai lá, bate e prega. Pai, esse cara era profeta, ele poderia ter usado só o que ela tinha uma lá na casa dela. Mas o profeta está dizendo: você tem que ser humilde, vai atrás de outras pessoas, vai pedir ajuda. Agora, tem pessoas que, não, pastor, se for para eu ir ficar pedindo para outras pessoas, eu não vou, não. Se for para fazer isso, infelizmente, talvez é isso que está impedindo você de receber o seu milagre. Agora, um outro ponto. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Olha, esse aqui é um princípio espiritual. Isso aqui é um princípio que está escrito aqui no Novo Testamento. Mateus capítulo 7, o Senhor diz algo aqui na palavra: pedi e dar-se-vos-á,
buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, por todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta vai se abrir. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor orientou para aquela mulher: entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Muitas pessoas, olha, eu vou falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, receba, porque isso é uma chave espiritual para você. Deus quer se revelar a você como seu pai. Deus quer se revelar a você como pai. Jesus veio para revelar um novo nome de Deus, Pai. Se você tem alguma demanda, o que a Bíblia nos orienta? Entra para o seu quarto, fecha a porta e orarás a seu pai. E o teu pai que te vê em secreto vai fazer o quê? Vai te recompensar. Amém. Entra para o quarto. Deus poderia ter feito o milagre na cozinha? Não, se não for no quarto eu não faço. Qualquer lugar, Deus não está limitado a espaço geográfico. Mas quando ele aqui diz, entra, fecha a porta sobre ti, é porque é o seguinte: o milagre que vai acontecer na nossa vida é fruto também da nossa intimidade. É fruto de termos a revelação de que Deus é pai, de que Deus cuida dos seus filhos. Entra, fecha a porta sobre ti e também sobre os teus filhos. A sua família precisa participar disso juntos. Você que é casado, você precisa concordar com a sua esposa, precisa orar. Esses dias, a Larissa está me ouvindo aqui, ela é testemunha. Esses dias nós precisávamos vender algo lá, eu falei, meu bem, a palavra de Deus diz que se concordarmos, se dois concordarem a respeito de algo, isso vai acontecer. Eu preciso vender algo essa semana, você é minha esposa, e nós vamos orar em concordância. Peguei na mão dela uma oração simples, demorou ali 3 a 5 minutos. Pai, nós como família oramos por isso em concordância. E aí é tão interessante que na semana que nós oramos, algo aconteceu. Eu falei assim, olha, sua oração é poderosa, hein? Aí ela falou, o que foi? Eu falei, olha, eu tô orando por isso já tem mês, só foi orar junto com você. As portas se abriram. As portas se abriram. Sabe de uma coisa? A bênção que Deus está liberando sobre você, mesmo vindo de um erro, é a bênção que vai tocar também a sua casa e a sua família. Eu tenho algo para falar para você, mas nós precisamos ir para um breve... Nós vamos encerrar? Eu achei que tinha mais um intervalo, mas nós vamos encerrar. Deixa eu só então concluir com você, que eu quero orar com você. A Bíblia diz, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe-te a parte que tiver cheia. E o texto finaliza dizendo que aquela mulher fez isso e ela pagou a dívida e ela viveu do resto. Quantos anos aquela mulher faleceu? Nós não sabemos, mas de uma coisa é fato: a provisão foi tão grande que pagou toda a dívida e ela viveu do resto. Aleluia. Sabe, que provisão. O milagre que Deus vai fazer na sua vida não é somente para pagar suas contas. É a porta que Deus vai abrir para você nesses dias, é sobrenatural. Agora, eu finalizo dizendo algo para você: esteja aberto para ser surpreendido, mesmo quando você não merece. Aquela mulher não merecia. O marido dela, talvez ela também, não foram bons administradores, mas isso não impediu o coração de Deus de se mover em favor dela. Mesmo que você tenha errado, isso não impede o coração de Deus de se mover para você, para te abençoar. Eu quero declarar, nesse dia você vai experimentar provisão, você vai experimentar milagre sobrenatural. Pastor André, muito obrigado, foi um tempo precioso, muito bom estar aqui, um ambiente muito bom, e me convide mais vezes para estar aqui com vocês. Que isso? O programa, eu acho que você tem que ter um programa aqui, inclusive. É mesmo? Quem concorda comigo, seja generoso, hein? 99905. Pastor Francisco Vasco, pastor da videira da Praça da Bíblia, um homem de Deus, um grande amigo, alguém que nos edificou tanto aqui hoje, e eu tenho uma imensa alegria de tê-lo aqui, viu, pastor Francisco? Nós vamos orar, mas antes de nós orarmos, eu queria que você fizesse algo. Você vai lá no Instagram do pastor Francisco, Francisco Vasco 1, e você vai seguir o pastor Francisco, porque isso que você recebeu aqui hoje é rotina lá no Instagram dele. Então tem muito conteúdo legal, muita coisa boa. Siga o pastor Francisco lá e também siga-nos nas redes sociais,
@PR André Francisco. Isso mesmo, PR André Francisco. Você vai ser muito abençoado e receber muito alimento espiritual da parte de Deus. Pastor Francisco, eu queria te convidar para você fazer a nossa oração final no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Se livre da culpa agora nesse momento. Erga as suas mãos onde você está. Se você está de carro e puder parar, pare o carro agora. Receba essa oração de fé. Receba essa oração. Sabe, eu creio que Deus está movendo na sua direção. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por este programa. Obrigado por esta palavra que veio do trono do Senhor para nós. Nós erramos. Como disse o pastor André Francisco, nós já nascemos debaixo de uma dívida impagável. Mas com o amor, o coração do Senhor se inclinou ao nosso favor. E o Senhor enviou o teu Filho, Cristo Jesus, derramou o teu sangue, pagou todo o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. A maior dívida já foi paga. Essa dívida, ó Deus, que nós tínhamos, ela nos era prejudicial, ela atrapalhava o nosso relacionamento, ela nos escravizava. E o Senhor foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, e hoje podemos glorificar o teu nome livre de toda dívida. Ó Senhor, mas ainda existem pessoas que estão em dívida, em débito, estão presos à culpa, à condenação. Mas eu creio que agora mesmo, ó Deus, a revelação do Senhor entra no coração dessa pessoa que tem vivido 37 anos debaixo de culpa, que tem vivido dias e anos debaixo dessa condenação. Nós oramos nesse dia e quebramos agora todo espírito de culpa e de condenação. Liberamos você para desfrutar do sobrenatural. Você que errou, você que falhou, que não foi um bom administrador e que hoje está sofrendo sobre dívidas e não consegue ver como você pode se livrar dessas dívidas. Eu quero declarar que o coração do Senhor vai se inclinar a você. Você experimentará milagres. Você experimentará do sobrenatural. Você será surpreendido pela bondade do Senhor. Eu quero profetizar que fé é acrescentada ao seu coração nesse dia. E você vai apropriar de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Quero declarar que o Senhor vai multiplicar o azeite, assim como Ele fez com aquela mulher. O Senhor vai abrir os seus olhos para te dar uma estratégia. O Senhor vai te acrescentar sabedoria para lidar com os clientes, para prospectar novos negócios. Nós te abençoamos nesse dia e declaramos fé. Declaramos que nesse dia você recebe a paz que excede todo o entendimento, a paz que excede todo pensamento de dívida, de condenação. Declaro no nome de Jesus que você recebe da parte do Senhor fé, poder e provisão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes. Segunda-feira que vem nós temos mais graça para prosperar. Um grande abraço.